Lionel Messi volta a estar no centro de uma das maiores controvérsias do futebol mundial depois de declarações que deixaram fãs e críticos em choque. O craque argentino, campeão do mundo e protagonista de momentos históricos que dividiram opiniões ao longo da carreira desde a final perdida de 2014 até a consagração épica em 2022 agora afirma que não vê necessidade de disputar outro mundial, dizendo simplesmente, já tenho o suficiente. Uma frase curta, mas com impacto gigante, que reacende debates antigos. Será que Messi já encerrou tudo o que tinha a provar? Ou será esta apenas mais uma jogada misteriosa na carreira de um jogador que sempre surpreendeu o mundo? Muitos lembram as polêmicas da sua trajetória, as críticas por pressão em grandes finais e as comparações eternas com outros gigantes do futebol, especialmente Cristiano Ronaldo, que continua a desafiar recordes e a prolongar a sua história nos mundiais. Mas a dúvida cresce: estará Messi a afastar-se silenciosamente do palco mais importante do futebol mundial? Ou existe algo por trás desta decisão que ainda não foi revelado? O silêncio da seleção argentina e dos bastidores só aumenta o mistério. Se estás a assistir até aqui, não te esqueças de te inscrever no canal e deixar o like, isso é muito importante porque ajuda o YouTube a recomendar este vídeo a mais fãs de futebol como tu, fazendo com que conteúdos como este cheguem a mais pessoas apaixonadas pelo jogo. E fica até o final, porque a última revelação deste caso vai mudar completamente a forma como estás a ver esta decisão, e pode deixar-te mesmo impactado. Messi parece ter colocado um ponto quase definitivo no debate sobre um possível segundo mundial, ao indicar que já não tem como objetivo disputar a edição de 2026 e que sente que, após conquistar o título em 2022, já realizou o maior sonho da carreira. Em entrevistas recentes e declarações públicas, o argentino reforçou uma visão muito centrada no presente, deixando claro que prefere viver dia a dia, sem planos rígidos para o futuro da seleção argentina. Essa postura foi interpretada por muitos como uma forma de encerramento emocional do ciclo mundialista, já que Messi destacou repetidamente que o Mundial conquistado no Catar foi o ápice da sua trajetória e algo que completou a sua história no futebol internacional. Ainda assim, ele não fala com tom de ruptura agressiva ou aposentadoria imediata, mas sim com uma maturidade de quem já atingiu todos os objetivos possíveis e agora prioriza o bem-estar físico e a continuidade da carreira no clube. Segundo relatos de entrevistas, o jogador reconhece que a idade torna cada vez mais difícil manter o nível necessário para uma competição tão exigente como a Copa do Mundo, o que reforça a ideia de que a decisão não é apenas emocional, mas também física e estratégica. Dentro desse contexto, o não objetivo de ir ao Mundial não significa necessariamente uma recusa formal e definitiva, mas sim uma ausência de motivação competitiva para prolongar ainda mais a carreira internacional, algo natural para um atleta que já disputou 5 mundiais e conquistou o título máximo. A decisão também reflete uma mudança de mentalidade comum em grandes lendas do futebol, que após atingirem o auge passam a valorizar mais a longevidade e a qualidade de vida do que a continuidade em torneios de altíssima intensidade. Assim, o cenário atual coloca Messi mais próximo de uma despedida gradual da seleção do que de um novo capítulo mundialista, mesmo que o futebol, por vezes, ainda deixe espaço para surpresas e mudanças de última hora. Segundo várias declarações ao longo dos últimos anos, Messi tem deixado claro que, após conquistar praticamente todos os títulos possíveis, incluindo a tão sonhada Copa do Mundo de 2022, ele sente que já atingiu o auge absoluto do futebol e não vê necessidade de prolongar objetivos como a participação em mais um Mundial apenas por estatística ou recordes pessoais. A frase traduz um estado de satisfação e completude, como se o jogador estivesse em paz com tudo o que construiu ao longo de mais de 2 décadas de carreira profissional. Em entrevistas, Messi já destacou que o Mundial conquistado com a Argentina representou o maior sonho da sua vida e que, a partir desse momento, passou a valorizar mais o dia a dia, a condição física e o prazer de jogar do que a busca por novos grandes desafios internacionais. Esse pensamento reforça a ideia de um atleta que não precisa mais provar nada a ninguém, já que acumulou títulos coletivos, prêmios individuais e recordes históricos que o colocam entre os maiores da história do futebol mundial. Ao dizer que já tem o suficiente, Messi também transmite uma mensagem emocional, mostrando que o futebol deixou de ser apenas competição e passou a ser uma fase de apreciação e legado, onde cada jogo pode ser encarado como uma despedida simbólica. Essa postura naturalmente gera grande impacto entre fãs e analistas, porque contrasta com a expectativa global de vê-lo mais uma vez num palco como o Mundial de 2026, especialmente depois de ainda apresentar alto nível competitivo mesmo em fases recentes da carreira. No fundo, o tópico reflete a possibilidade de um encerramento gradual de ciclo, onde Messi não precisa de mais uma Copa para consolidar a sua história, pois, para muitos, ele já atingiu um patamar que poucos jogadores no mundo conseguiram alcançar. Messi já deixou em aberto várias vezes o seu futuro em Copas do Mundo, principalmente devido à sua idade e ao desgaste físico natural de uma carreira tão longa ao mais alto nível. Muitos veículos desportivos destacam que o argentino tem vindo a adotar um discurso mais emocional e reflexivo,
valorizando o que já conquistou com a seleção, especialmente o título mundial que marcou a sua história em 2022. Esse sentimento alimenta a ideia de que ele pode estar a aproximar-se de uma despedida gradual do cenário internacional, mesmo sem anunciar oficialmente uma retirada imediata. Nas redes sociais e em fóruns de adeptos, a reação foi intensa. Parte dos fãs considera natural e respeitável a decisão de um jogador que já alcançou o auge do futebol mundial, enquanto outros mostram tristeza e até incredulidade, pois acreditam que Messi ainda teria qualidade para disputar mais um grande torneio. Há também quem interprete a frase como uma forma de pressão emocional ou simplesmente uma expressão de cansaço após anos de exigência máxima, e não necessariamente uma decisão definitiva. Especialistas lembram ainda que, em situações anteriores, Messi já chegou a anunciar despedidas da seleção e depois voltou atrás, o que mantém alguma esperança entre os adeptos mais otimistas. No geral, o tema gerou um debate global sobre legado, motivação e o momento certo para encerrar uma carreira internacional, reforçando ainda mais o impacto que Messi continua a ter no futebol mundial, mesmo quando apenas fala sobre o seu futuro. A possibilidade de Messi não disputar o Mundial 2026 tem impacto direto e profundo na forma como a competição pode se desenvolver, principalmente porque o argentino representa não só uma seleção, mas também uma era inteira do futebol moderno. Em termos desportivos, a ausência de Messi abre imediatamente espaço para uma nova geração de estrelas assumirem o protagonismo global, como Mbappé, Haaland, Vinícius Júnior e outros jogadores que já vêm dominando clubes e competições internacionais. Sem a presença do craque argentino, o torneio perde uma das suas maiores referências técnicas e emocionais, o que naturalmente muda a dinâmica das atenções mediáticas e até a pressão sobre outras seleções favoritas. Além disso, especialistas destacam que grandes torneios como o Mundial vivem de narrativas históricas e ícones, e Messi sempre foi uma figura central nisso, especialmente após conquistar o título em 2022, fechando um ciclo considerado perfeito na sua carreira. Segundo análises de imprensa desportiva internacional, jogadores deste nível ajudam a manter a audiência global elevada e criam momentos que ultrapassam o próprio futebol, tornando cada jogo um evento mundial. No entanto, o futebol também segue em constante renovação, e a eventual saída de Messi do cenário mundial pode acelerar a transição para uma nova geração, que já vinha pedindo espaço há anos. Isso não significa um mundial menos competitivo, mas sim diferente, com novas histórias, novos líderes em campo e novas rivalidades a nascerem. Para muitos analistas, este tipo de mudança é natural quando grandes ícones começam a encerrar as suas carreiras internacionais, e o futebol acaba por ganhar novos protagonistas que moldam a próxima década. Ainda assim, é inegável que a ausência de Messi deixaria uma marca emocional forte nos fãs, especialmente naqueles que acompanharam toda a sua trajetória desde 2006, tornando o Mundial 2026 possivelmente o primeiro grande torneio sem a sua presença ativa em muitos anos. Se realmente Messi decidir não disputar o segundo Mundial, estaremos a falar de um dos momentos mais simbólicos da história do desporto, marcando o possível encerramento de um ciclo lendário de um jogador que já conquistou tudo o que era possível com a seleção argentina e no futebol mundial. Mesmo assim, a sua decisão divide opiniões entre os fãs. Alguns acreditam que ele já não precisa provar mais nada e merece descanso após uma carreira brilhante, enquanto outros gostariam de vê-lo novamente no maior palco do futebol mundial. E agora queremos saber de ti. O que achaste desta possível decisão do Messi? Concordas ou achas que ele ainda devia jogar mais um Mundial? Deixa a tua opinião nos comentários. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o like e inscrever-te no canal para não perder nenhuma novidade do mundo do futebol. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.